Esta noite será diferente para você, murmurou o milionário grande. E ela sentiu o rosto esquentar. O salão brilhava como um mundo que não era o dela. E ainda assim, ela estava ali, respirando fundo, tentando não tropeçar nos próprios passos. Quando ele se inclinou o suficiente para que a sombra dele a envolvesse, o som ao redor pareceu desaparecer. Esta noite será diferente para você, murmurou, grave, seguro, como quem não desperdiça palavras. Se você já sentiu esse tipo de silêncio pesado entre duas pessoas, comenta aqui de onde está assistindo e se inscreve no canal, porque essa história começa exatamente nesse instante em que tudo prende a respiração. O rosto dela esquentou sem pedir permissão. Não era medo puro, nem encanto fácil. Era consciência. Ela apertou os dedos contra a bolsa emprestada, sentindo o peso de não pertencer àquele lugar. Tacões que não eram seus. Um vestido que não contava sua história. Um crachá simples pendurado no peito. Ele, ao contrário, atravessava o salão como se o chão reconhecesse seus passos. Olhares se abriam, caminhos se limpavam. E ainda assim, naquele segundo, foi ela quem sentiu que estava sendo vista. Eles já tinham se cruzado outras vezes naquela noite. Ordens curtas, olhares que duravam meio segundo a mais do que o necessário. Silêncios que diziam mais que palavras. Nada que pudesse ser chamado de pessoal. Nada até agora. O calor no rosto dela cresceu quando percebeu que aquela frase não era uma promessa vazia nem uma ameaça disfarçada. Era um aviso sutil, quase respeitoso, de que algo sairia do lugar comum, mesmo que ela ainda não soubesse o quê. Quando o evento terminou e o salão começou a esvaziar, ele estava ali, parado ao lado do elevador privado, segurando a porta aberta. Não tocou nela. Não a apressou. Apenas olhou como quem entende o peso de uma escolha. Você não precisa vir, disse baixo, como se soubesse exatamente o conflito que se formava dentro dela. O corredor parecia longo demais. Cada passo que ela deu foi consciente. Se essa história já te deixou curioso, deixa o like e fica comigo, porque a diferença prometida estava só começando a tomar forma. O hotel parecia outro quando o salão ficou para trás. O brilho excessivo dava lugar a uma luz mais controlada, quase íntima, refletida em paredes claras e tapetes macios que abafavam os passos. Ela sentia o próprio coração mais alto que o ambiente, como se cada batida denunciasse sua presença. Aquele mundo de luxo não era hostil, mas também não a acolhia. Era um cenário montado para pessoas que sabiam exatamente onde sentar, como falar, quando sorrir. Ela apenas ocupava um espaço temporário, como alguém que passa por uma casa sem nunca chamá-la de lar. Trabalhar ali era sobreviver. O contrato curto, o dinheiro contado, a promessa silenciosa de que aquele evento pagaria contas atrasadas. Ela conhecia bem o lado invisível daquele lugar. Corredores de serviço, portas que não apareciam nos mapas, funcionários que sabiam desaparecer quando precisavam. Era nesse espaço intermediário que ela existia, observando tudo sem ser parte de nada. O luxo não a deslumbrava mais, cansava. Ainda assim, naquela noite, algo escapava ao controle habitual, criando uma tensão que ela não conseguia nomear. Ele, por sua vez, era parte estrutural daquele universo. Não apenas um convidado importante, mas o centro invisível de muitas decisões. O hotel era da empresa dele, e a empresa carregava seu nome em documentos, contratos e expectativas. Para ele, aquele ambiente era a extensão do próprio corpo. Cada detalhe tinha sido pensado, calculado, aprovado. Ainda assim, havia algo nele que não combinava totalmente com o excesso. Um silêncio atento, um olhar que demorava mais do que o necessário, como se estivesse sempre avaliando o impacto das próprias escolhas. O contraste entre os dois não era apenas material, era rítmico. Ela se movia com cuidado, antecipando erros, pedindo desculpas com o corpo antes mesmo de errar. Ele caminhava com a certeza de quem raramente precisava justificar presença. E mesmo assim, quando se cruzavam, havia uma pausa estranha, quase imperceptível, como se o tempo ajustasse o compasso para que aquele encontro existisse. O mundo seguia. Garçons passavam, risadas ecoavam, mas algo ficava suspenso no ar. A noite avançava e o evento cumpria seu papel social. Brindes, discursos,
aplausos programados. Ela entregava o que precisava, cumpria tarefas, respondia com educação. Mas por dentro, algo estava deslocado. A frase dita por ele ecoava de forma insistente, não como promessa de mudança externa, mas como um chamado interno. Diferente como? Para quem? A pergunta crescia silenciosa, ocupando espaços que antes eram apenas rotina e cansaço. O contexto daquela noite não era de conto de fadas nem de perigo explícito. Era um território cinza, feito de escolhas pequenas e consequências reais. Um lugar onde poder existia, mas também podia ser contido. Onde expectativas pesavam mais que palavras. E enquanto o hotel seguia funcionando como uma engrenagem perfeita, duas trajetórias tão distintas começavam, sem saber, a se aproximar num ponto delicado, onde respeito e limite ainda precisariam ser provados. Ela nunca planejou estar ali. A vida a empurrou aos poucos para decisões práticas, quase sempre urgentes. Aceitou o trabalho temporário porque precisava, não porque sonhava com salões luxuosos. Sua história era feita de pequenos esforços diários, de acordar cedo, de calcular gastos, de engolir frustrações em silêncio. Havia aprendido a não esperar favores, apenas oportunidades justas. Por isso, cada passo naquele hotel carregava um cuidado extra, como se qualquer erro pudesse custar mais do que uma simples advertência. O rosto dela, naquela noite, denunciava mais do que gostaria. As bochechas quentes, a respiração curta, o olhar que fugia e voltava. Não era ingenuidade. Era sensibilidade. Ela percebia nuances, tons, intenções, sabia quando alguém se aproximava por interesse vazio e quando havia algo diferente, ainda indefinido. O comentário dele a atravessou porque não vinha carregado de pressa nem de exigência. Vinha com espaço. E espaço, para ela, sempre foi raro. Carregava consigo um histórico de limites rompidos por necessidade alheia. Pessoas que confundiam ajuda com controle, atenção com dívida. Por isso, mantinha uma postura firme mesmo quando o coração acelerava. Segurava a bolsa como quem se ancora na própria identidade. Não era um objeto. Era um lembrete de quem ela era fora dali. Alguém que sobrevivia sem atalhos, que aprendia a dizer não mesmo quando o mundo pressionava pelo sim. Por trás da postura contida, havia cansaço. Um cansaço que não vinha só do corpo, mas da constante vigilância emocional. Ela estava sempre alerta, sempre pronta para se proteger. Ainda assim, naquela noite, algo diferente surgia. Não uma rendição, mas uma curiosidade cuidadosa. Um desejo silencioso de ser vista, sem ser medida, avaliada ou usada. Era uma vontade pequena, quase tímida, mas poderosa o suficiente para fazê-la hesitar antes de recuar. Ela não acreditava em mudanças mágicas. Sabia que uma noite não apaga anos de luta, mas acreditava em gestos, em escolhas mínimas que reposicionam a própria história. Por isso, quando caminhou até o elevador, não foi movida por fantasia, e sim por uma decisão consciente de enfrentar o desconhecido com os próprios critérios. Não era sobre ele. Era sobre ela se permitir existir fora do modo de defesa, nem que fosse por alguns minutos. A protagonista daquela história não buscava ser salva. Buscava respeito, mesmo sem nomear isso em voz alta. O que a movia não era ambição nem romance fácil, mas a esperança silenciosa de que em algum lugar entre o medo e a coragem ainda fosse possível sentar, respirar e ser ouvida. E naquela noite específica, essa possibilidade começou a ganhar forma, ainda frágil, ainda incerta, mas real o bastante para não ser ignorada. Ele não precisava se impor. O poder já vinha antes dele. Anunciava sua presença em olhares atentos e posturas ajustadas às pressas. O dinheiro, o nome, a empresa, tudo isso criava uma aura que o precedia. Ainda assim, havia nele um esforço consciente de não ocupar mais espaço do que o necessário. Aprendera cedo que autoridade sem cuidado vira abuso e que o silêncio, às vezes, pesa mais que ordens. Observava mais do que falava, calculando não números, mas impactos humanos. A imagem pública dele era sólida, quase intocável. Um homem grande, seguro, acostumado a decisões que moviam pessoas e estruturas. Mas por trás dos ternos sob medida,
Havia uma atenção constante ao próprio comportamento. Ele sabia como frases podiam marcar, como gestos mínimos criavam memórias difíceis de apagar. Por isso, quando falou com ela, escolheu o tom mais baixo, o espaço mais seguro. Não queria assustar. Queria ser claro sem ser invasivo. O que o atraía nela não era fragilidade, mas presença. A forma como ela se mantinha inteira, mesmo deslocada. Como executava tarefas sem se encolher, mesmo sabendo que não pertencia àquele mundo. Ele via muitas pessoas diariamente, mas poucas carregavam aquele tipo de dignidade silenciosa. Isso o desarmava. Não como desejo imediato, mas como reconhecimento. Algo nele se lembrava de quem era antes de ser apenas o homem que todos esperavam. Ele também carregava cansaço, um cansaço diferente do dela, feito de excesso e solidão. Cercado de gente, raramente era visto como pessoa. Sempre como função, solução, recurso. Naquela noite, ao notar o rubor no rosto dela, não sentiu vitória. Sentiu responsabilidade. Sabia que uma palavra fora de lugar poderia virar peso demais. Por isso, manteve distância física, mesmo quando o espaço parecia pedir aproximação. Esperá-la no elevador não foi estratégia. Foi um convite aberto com saída clara. Ele precisava que a escolha fosse dela, inteira. Quando disse que ela não precisava ir, estava dizendo mais do que parecia. Estava devolvendo a ela o controle que o mundo tantas vezes tira. Não queria obediência. Queria consentimento real, sem pressa, sem dívida escondida. O antagonista daquela história não era um vilão óbvio, mas a própria possibilidade de abuso de poder. Ele sabia disso. Lutava diariamente contra a tentação de decidir pelos outros, de facilitar caminhos que não haviam sido pedidos. Naquele instante diante dela, o conflito era interno e urgente. Usar a influência ou respeitar o limite. E foi nessa escolha silenciosa que ele começou, sem saber, a mudar o rumo daquela noite. O momento de virada não aconteceu com um gesto grandioso, mas com uma espera. O elevador permaneceu aberto alguns segundos a mais do que o normal, como se o tempo tivesse sido esticado de propósito. Ela parou a poucos passos da porta, sentindo o corpo dividido entre o hábito de recuar e a vontade de avançar. O corredor parecia longo demais, silencioso demais. O som distante do hotel funcionando contrastava com a intensidade daquele instante suspenso, onde nenhuma decisão ainda havia sido tomada. Quando ela finalmente entrou, não houve mudança brusca no ar. O espaço era amplo, espelhado, iluminado por uma luz suave que não expunha, apenas revelava. O reflexo dela denunciava bochechas ainda quentes e olhos atentos. Ele permaneceu a uma distância respeitosa, braços soltos, postura aberta. Nenhuma palavra foi dita nos primeiros segundos. O elevador subiu como se carregasse não corpos, mas escolhas conscientes, uma a uma, sem retorno imediato. Durante o trajeto ele falou pouco. Comentou algo simples sobre o evento, sobre o cansaço do dia. Nada pessoal demais, nada que criasse obrigação. Ela respondeu com frases curtas, ainda tensa, mas aliviada por não sentir pressão. O silêncio entre eles já não era desconfortável. Era um espaço seguro sendo testado. Cada andar que passava reforçava a sensação de que aquele encontro não seguia o roteiro comum que ela temia. A porta se abriu para um andar silencioso. Carpete espesso, iluminação quente, cheiro leve de madeira. O ambiente não gritava luxo. Convidava à pausa. Ele indicou o caminho com um gesto simples, caminhando à frente sem olhar para trás, como quem confia que a decisão já foi tomada, mas não exige confirmação constante. Ela seguiu, sentindo o peso do próprio corpo relaxar aos poucos, mesmo com o coração ainda atento. Dentro da suíte, não havia armadilhas. Uma mesa com comida intacta, água servida, janelas fechadas contra o barulho da cidade. Ele tirou a jaqueta com calma, pendurou-a, mantendo cada movimento previsível. Então falou claro, sem rodeios. Disse que oferecera o trabalho para ajudar, não para usar. A frase caiu entre eles como um objeto sólido, exigindo resposta honesta, não emoção impulsiva. Ela levantou o olhar confusa, buscando coerência entre palavras e atitudes. Questionou o motivo da frase dita no salão. Ele sustentou o olhar firme, sem se aproximar.
Explicou que ela precisava saber que alguém havia, de verdade, não como função, nem como oportunidade, mas como pessoa. Ali o evento de virada se completou. O medo não desapareceu, mas ganhou contorno. E pela primeira vez naquela noite, ela respirou sem se proteger. Ela permaneceu de pé por alguns segundos, absorvendo o ambiente e as palavras. O silêncio da suíte não pressionava, acolhia. Aos poucos os ombros dela desceram como se largassem um peso antigo. Aceitou o convite implícito e se sentou à mesa, não por submissão, mas por escolha. O gesto simples marcou o início de uma conversa que não precisava correr. Ele serviu água, empurrou o prato em direção a ela, respeitando o tempo que cada um precisava para existir ali. A tensão não desapareceu de imediato. Ela ainda media distâncias, observava tons de voz, procurava sinais escondidos. Ele, percebendo isso, mantinha o ritmo lento, quase cuidadoso demais. Falavam de coisas práticas, trabalho, trajetórias, decisões difíceis. Nada íntimo demais, mas real o suficiente para construir confiança. Entre uma frase e outra, havia pausas longas, respirações conscientes, como se ambos estivessem aprendendo a ficar no mesmo espaço sem papéis definidos. O desenvolvimento daquela noite acontecia em camadas. Pequenos gestos substituíam grandes declarações. Ele ouviu mais do que falou. Quando ela mencionou dificuldades, não ofereceu soluções prontas, apenas atenção. Esse detalhe a desarmou mais do que qualquer promessa. Estava acostumada a conselhos impostos, não a escuta verdadeira. Cada minuto ali desmontava um pouco da armadura que ela usava para atravessar o mundo. Em determinado momento, ela riu baixo, quase surpresa consigo mesma. Não lembrava a última vez que se sentira confortável assim, sem precisar provar valor ou esconder cansaço. Ele percebeu e sorriu de leve, sem comemorar a abertura. Respeitou o espaço daquele riso, entendendo que confiança não se celebra, se preserva. A noite avançava sem pressa, longe de expectativas que geralmente acompanham encontros assim. A proximidade existia, mas era contida. Nenhum toque desnecessário, nenhum olhar invasivo. Apenas a presença constante, sólida. Isso criava uma tensão diferente, mais profunda. Não era desejo explícito, mas reconhecimento mútuo. Ela sentia o rosto esquentar novamente, agora sem vergonha. Era o calor de ser aceita sem negociação. Ele, por sua vez, enfrentava o próprio impulso de conduzir, aprendendo a permanecer. Quando a conversa começou a se esgotar naturalmente, não houve frustração. Houve completude. Eles falaram sobre escolhas, sobre como pequenas decisões mudam rumos. A noite cumpria sua promessa silenciosa. Não transformar vidas por magia, mas reorganizar algo essencial. Ali, no desenvolvimento daquele encontro improvável, ambos se aproximavam de um entendimento novo, de que respeito também pode ser intenso e que a verdadeira tensão nasce quando ninguém precisa se defender. O clímax daquela noite não veio com um gesto físico, mas com uma verdade dita sem proteção. Ela respirou fundo antes de falar, sentindo as mãos levemente trêmulas sobre a mesa. Contou sem detalhes excessivos como tantas vezes precisou aceitar silêncios desconfortáveis para manter o trabalho, como aprender a sorrir para não ser confundida com problema. As palavras saíam medidas, mas carregadas de um peso antigo. Ele ouviu sem interromper, o olhar firme, absorvendo cada frase como responsabilidade, não como confissão alheia. Quando ela terminou, o silêncio voltou, mais denso. Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, não para fugir, mas para pensar. Depois voltou, mantendo distância, e disse algo simples, que reorganizou o espaço entre eles. Que poder só faz sentido quando escolhe não ferir. Admitiu erros passados, não específicos, mas reais. Reconheceu que aprendera tarde a escutar. Aquela revelação não o diminuía, o tornava humano. E ela percebeu que não estava sozinha naquele desconforto. O rosto dela esquentou novamente, agora acompanhado de um nó na garganta. Não era emoção romântica, era validação. Pela primeira vez, alguém com tanto controle escolhia abrir mão dele diante dela. Ela sentiu vontade de chorar, mas segurou, não por defesa, e sim por respeito ao momento. O clímax se formava ali, dois mundos se tocando, sem se invadir.
Se você já viveu algo assim, comenta aqui e se inscreve, porque histórias que tocam nesse ponto raro merecem ser continuadas. Ele então fez a escolha final daquela noite. Disse que ela podia ir quando quisesse, sem explicações. Que a porta permaneceria aberta não como convite insistente, mas como opção digna. Esse gesto encerrou qualquer dúvida. Não havia armadilha, nem expectativa escondida, apenas liberdade. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo alinhado com a própria decisão. Não havia pressa, mas havia clareza. A tensão se dissolvia em algo mais forte, confiança. Ela caminhou até a porta, parou por um instante e se virou. Agradeceu, não pelo convite, mas pela postura. Ele assentiu, aceitando o reconhecimento sem se apropriar dele. Naquele olhar final não havia promessa de continuidade, apenas respeito mútuo. O verdadeiro clímax estava ali. Ninguém venceu, ninguém perdeu. Ambos escolheram diferente do que o mundo esperava. E isso silenciosamente mudou tudo. O elevador desceu como antes, mas ela não era mais a mesma. O espelho refletia um rosto calmo, ainda quente, mas inteiro. Ela não tinha sido testada, nem negociada. Tinha sido ouvida. E ele lá em cima permanecia parado por alguns segundos, sentindo o impacto da própria escolha. O poder que não se exerce pesa, mas também liberta. A revelação maior não foi sobre desejo ou medo, mas sobre limite. Ambos entenderam que respeito não esfria encontros, aprofunda. A noite cumpriu sua promessa de ser diferente, não pelo excesso, mas pela contenção. Se essa parte da história te tocou, se inscreve no canal e compartilha, porque ainda há desdobramentos quando duas pessoas escolhem não repetir velhos padrões. Ali, sem aplausos ou cenas grandiosas, o conflito central se resolveu. O risco do abuso foi enfrentado e recusado. O silêncio deixou de ser ameaça e virou espaço seguro. O clímax não gritou, respirou. E naquele respiro profundo, algo essencial foi restaurado, preparando o caminho para um desfecho que não dependeria de palavras bonitas, mas de ações coerentes a partir dali. Os dias seguintes não trouxeram mensagens inesperadas nem encontros secretos. Trouxeram algo mais raro: coerência. Ela voltou ao hotel para encerrar o contrato temporário, agora caminhando pelos mesmos corredores com um passo mais firme. Nada no ambiente havia mudado, mas a forma como ela ocupava o espaço era diferente. Cumpria suas tarefas com a mesma eficiência, porém sem o peso de antecipar perigos invisíveis. Algo havia sido reorganizado por dentro, e isso se refletia em cada gesto simples. Ele manteve distância profissional, como prometido sem dizer. Não houve privilégios nem olhares prolongados em público, apenas respeito consistente. Em uma reunião rápida com a equipe, garantiu que contratos temporários fossem pagos corretamente e no prazo, sem exceções. Pequenas ações, invisíveis para muitos, mas decisivas para quem dependia delas. A reparação não vinha em palavras bonitas, mas em estruturas ajustadas, em decisões que evitavam futuras feridas. Em um dos últimos dias, ele a chamou ao escritório, com a porta aberta e outra pessoa presente. Ofereceu uma recomendação formal, clara, baseada no trabalho dela, não naquela noite. Disse que ela tinha competência e postura, e que merecia oportunidades justas. Ela ouviu sem se encolher, agradeceu sem se sentir em dívida. Aquilo não era favor, era reconhecimento. E essa diferença mudava tudo. Ela saiu daquele prédio com a sensação de fechamento. Não havia expectativa de romance, nem promessa de reencontro. Havia algo mais sólido, a certeza de que podia confiar na própria percepção, que nem toda aproximação precisa terminar em defesa ou fuga. O mundo continuava duro, mas agora ela carregava uma experiência concreta de respeito vivido, não apenas desejado. Ele, por sua vez, seguiu com a rotina pesada de sempre, mas algo nele havia se deslocado. Passou a questionar práticas antigas, tons de voz, decisões automáticas. Não por culpa, mas por consciência. Entendeu que o verdadeiro impacto de uma escolha raramente é imediato. Às vezes, ele se espalha silencioso, mudando trajetórias sem anunciar. O desfecho daquela história não foi feito de despedidas emocionadas, mas de caminhos ajustados.
Dois mundos se tocaram sem se ferir, e nesse toque contido, ambos encontraram uma forma mais justa de seguir. A recompensa moral não foi posse nem proximidade, mas dignidade preservada. E isso, para quem já perdeu muito, vale mais do que qualquer promessa vazia. Algumas noites não mudam destinos inteiros, mas reposicionam o eixo interno de uma pessoa. Aquela foi assim. Não houve romance clássico nem viradas espetaculares, apenas um encontro onde o silêncio foi respeitado e o limite honrado. Ela seguiu a vida com menos medo de ser vista. Ele seguiu com mais cuidado ao ver. O impacto não estava no que aconteceu, mas no que deixou de acontecer por escolha consciente. A moral dessa história não nasce do acaso nem do poder financeiro. Nasce da decisão de interromper um padrão, de entender que influência não autoriza invasão e que vulnerabilidade não é convite. Quando alguém escolhe escutar em vez de avançar, algo se cura, mesmo que discretamente. O respeito, quando praticado, cria espaço para que pessoas respirem sem precisar se defender. Ela aprendeu que podia confiar na própria intuição sem fechar o coração. Que dizer sim só faz sentido quando o não também é possível. Ele aprendeu que o maior gesto de força é conter-se. Nenhum dos dois saiu ileso, mas ambos saíram inteiros. Essa é a forma mais rara de vitória, aquela em que ninguém precisa perder para que algo seja ganho. Se você acredita que histórias assim importam, que encontros baseados em respeito podem transformar o cotidiano mais do que promessas vazias, escreve amor nos comentários. Porque quando escolhemos agir diferente, mesmo em silêncio, o mundo muda um pouco. E às vezes, isso começa exatamente numa noite que ousou ser diferente.